gente, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Luana Braga e vamos hoje dar continuidade aos nossos assuntos trabalhados, né? O tema da aula de hoje é blocos econômicos, mas para a gente poder entender o que é um bloco econômico, para que ele serve, a gente tem que relembrar o conceito de globalização visto nas aulas anteriores, tá certo? A globalização, que a grosso modo ela pode ser entendida como a expansão do capitalismo, né? E hoje vamos ver ela em quatro fases, tá? Que alguns teóricos, alguns pesquisadores da área da geografia humana, eles a dividem para ficar mais esclarecedor e didático sobre essas fases da globalização, ok? Então vamos lá. A primeira fase da globalização, ela é compreendida lá nos meados do século XV, tá? Quando o homem, ele conseguiu sair do seu continente, quando ele foi além do mar, tá certo? E aí é marcado com as grandes navegações. Vale lembrar vocês também, gente, preciso que vocês fixem que a globalização, ela tem o desenvolvimento tecnológico, né? E não só desse desenvolvimento tecnológico, mas também o desenvolvimento de transporte, a fim de gerar os fluxos comerciais, né? Tá certo? Todos esses desenvolvimentos das ciências, o desenvolvimento dos meios de comunicação, ele está atrelado aos fluxos econômicos. Então, todo esse desenvolvimento é voltado para as características econômicas, é voltado para o avanço do capital. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, eles tinham como transporte, tá? Eles tinham como transporte as navegações, né? No qual tinha uma relação da antiga DIT, né? Divisão Internacional do Trabalho, que é a divisão entre metrópole e colônia, na qual uma fornece os equipamentos, né? E o outro fornece a mão de obra. Então, essa primeira fase da globalização, ela pode ser compreendida no século XV, tá certo? No século XV. Posterior, e vai até a Revolução Industrial. Se você prestar atenção, o avanço dessas fases vem de acordo com a quebra de paradigmas, vem de acordo com o desenvolvimento que vai se cedendo, né? Vai passando. Saímos das grandes navegações, entramos na Revolução Industrial. Saímos do artesanal, agora entramos no processo industrial, no modo de produção, né? E, além disso, vai acompanhando também as fases do capitalismo. A primeira fase da globalização se dá na fase onde o capitalismo é comercial, onde tem as práticas mercantilistas, tá certo? Então, essa primeira fase acaba com a Revolução Industrial, uma quebra de paradigma, no qual, né, é instalado máquinas que substituem o homem, né, a força do trabalho do homem no processo produtivo. Então, quando acontece esse desenvolvimento da máquina no processo de produção, agilizando ainda mais, né, se dá a segunda fase da globalização, ok? O capitalismo está se expandindo, agora o capitalismo ele deixa de ser comercial e passa a ser um capitalismo industrial. E aí eu peço que vocês recordem das nossas primeiras aulas, tá? Do capitalismo comercial, industrial e financeiro monopolista, tá certo? Então, nesse segundo momento, que compreende na Revolução Industrial, que é do século XVIII. E aí temos o primeiro país, né, a primeira nação a se tornar industrializada, que é a Inglaterra. Tá? Então, essa segunda fase vem com a Revolução Industrial, vem com um novo capitalismo, né, o capitalismo industrial, vem com a troca da mão de obra que era escrava, e nesse momento, né, ela passa a ser uma mão de obra assalariada para ter um contingente para o consumo. Tá? A mão de obra ela passa a ser assalariada porque o capital precisa fluir, ele precisa gerar trocas e fluxos comerciais, né? Exemplo, um exemplo sempre que eu dou nas aulas é que você que é revendedor da Avon consegue chegar com a sua revista, vender seus produtos dentro do quilombo? Não, né? Porque não tem dinheiro, não tem como haver troca no qual eles não tinham dinheiro, tá? E não tinha capital. Então, tem a troca da mão de obra, escrava para assalariada, tem esse exército de consumo,
tá? Também tem a existência do exército de reserva. Eu já expliquei isso e vou relembrar o que é esse exército de reserva, tá? Que é aquele contingente de desempregados, tá? Tá certo? No modo capitalista, no sistema capitalista, é necessário que tenha um contingente de desempregados, tá certo? Para que esteja à disposição do capital. Quando o capital precisar, vai ter aquela mão de obra, que pode ser barata ou não, tá? Porque o capital ele vai estimular e vai ordenar o preço do valor do trabalho daquele indivíduo. Ok? Então, essa segunda fase vai da Revolução Industrial até a Segunda Guerra. Olha o desenvolvimento, tá? Que deixa de ser antigamente por cartas, né, na primeira fase, e agora passa a ser o telégrafo. Olha o desenvolvimento das comunicações. E, professora, esse desenvolvimento serve para quê? Para ajudar nas trocas comerciais, para fazer que o capital tenha um fluxo, tá certo? Tranquilo? Isso é um conteúdo cheio de informações, mas é bem facinho. Se você anotar as informações, separar por datas, né, a gente conseguir separar a escala tempo e espaço, né, ajuda na compreensão desse conteúdo, que é tudo que a gente já viu anteriormente, tá certo? Então, a segunda fase vem da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. E aí a terceira fase da globalização é a fase que é do início da Guerra Fria, que compreende 1945, até o fim da Guerra Fria, que compreende 1989. Essa terceira fase, ela foi uma fase muito indecisa, muito instável para o capitalismo e para o processo de globalização. Lembrando, né, a grosso modo, que a globalização ela é a expansão do capitalismo, tá certo? A globalização ela tem um tripé, é um conceito que tem um tripé, que é o desenvolvimento técnico, desenvolvimento científico e tem o controle das informações. Tá certo? Então essa terceira fase ela é decisiva, porque está acontecendo a Guerra Fria, uma disputa ideológica. O capitalismo ele se vê ameaçado com as práticas socialistas que estavam avançando dentro do território europeu, tá? Com a União Soviética. Então teve uma grande influência da indústria cinematográfica. Hollywood, ela foi criada na época de Guerra Fria com os super-heróis, com as histórias em quadrinhos, tá certo? Então, as histórias em quadrinhos como o Capitão América, né? Se você pegar os primeiros HQs, gente, vem mostrando o Capitão América dando uma porrada num cara comunista, que era o vilão da época, tá? Os filmes como o Rambo, o Rock, foi uma indústria pesada, tratando como vilão, né, o Oriente, né, as áreas de influências que eram da União Soviética, tá certo? Então, a Guerra Fria foi um momento decisivo para a globalização, tá? Por que em 89 finaliza essa antiga ordem mundial, que a gente chamava de antiga ordem mundial? Porque em 89 cai o Muro de Berlim, tá? E marca simbologicamente, né, que acabou a Guerra Fria. E quem saiu vencendo? O capitalismo, defendido pelos Estados Unidos, né? Nós percebemos que a década de 80, tenho certeza que vocês lembram disso, na década de 80, a União Soviética ela já vem entrando em crise, tá certo? Então, 89, com a queda do Muro de Berlim, e 91, com a dissolução, a desfragmentação da União Soviética. E aí, gente, a partir de 1991, chegamos numa nova ordem mundial, né? Acabou aquela bipolaridade, entramos numa unimultipolaridade, onde temos uma nação, né, muito forte, que tem uma influência muito grande, e tem outras nações menores, né? Os Estados Unidos e as outras nações como Inglaterra, França, entendeu? Que tem uma área de influência, mas não é tão grande, tão forte quanto os Estados Unidos, né? Então, nessa terceira fase,
que a fase atual da globalização é a fase que nós estamos vivendo da globalização, ela é conhecida e chamada também como terceira revolução industrial. Ela é conhecida, chamada de terceira revolução industrial, compreende nessa terceira revolução industrial que a entrada da tecnologia de ponta, gente, tá certo? A internet, ela é muito forte, ela é muito presente. Milton Santos, que é um dos geógrafos renomados, né, ele diz que essa etapa da globalização, ele conceitua, né, ele chama de revolução técnico-científico-informacional. Gente, esse termo cai em questão de prova, tá? Não só as minhas, mas é uma questão, é um conceito comum cair no Enem, cair em FCE. Então, aprendam esse nome, absorvam esse conceito de revolução técnico-científica informacional, no qual Milton Santos chama de globalização, chama a fase atual da globalização, tá? A fase que nós estamos vivendo. E aí, gente, o que significa esse período técnico-científico informacional? O desenvolvimento técnico, o desenvolvimento científico e o comando das informações, tá certo? Professora, quer dizer que a internet, ela foi criada para comandar as informações? Sim. Informações essas, tá? Informações essas que irá beneficiar a economia, certo? Irá flexibilizar os acordos comerciais, irá facilitar as trocas de mercadoria, entendeu? E começou nessa fase, gente, ter uma especialização do trabalho, ter uma DIT reformulada, tá? Ter uma fragmentação do processo produtivo, tá? Fragmentação espacial do processo produtivo. Luana, eu não estou entendendo isso, eu te falo porra demais e eu não entendi nada, né? Quando eu falo de fragmentação, significa separar, dividir. Quando eu falo especialização, tá? Cada um faz alguma coisa, especializa em uma atividade, fragmenta, divide as tarefas, tá? E principalmente acontece isso com a entrada das multinacionais, das multitransnacionais, né? Que são empresas que têm a sua sede econômica, o seu coração econômico num país desenvolvido, tá? E suas filiais ficam em países, subdesenvolvidos, entendeu? A sede sempre fica no país rico, desenvolvido, e as suas filiais ficam nos países subdesenvolvidos. Quando tem essa fragmentação, essa divisão produtiva, significa que a marca, né, o coração da empresa, que é a sua marca, sempre vai estar num país rico, tá? E sua produção será espalhada nos países pobres emergentes, tá? Ou seja, uma Ferrari, né? A Ferrari, ela vai, sua marca, deixa eu ver se eu me lembrar aqui, a Ferrari, ela é uma empresa, acho que é espanhola. Gente, é uma italiana. Obrigada, produção. A Globo Produção tá me ajudando aqui, né? A Ferrari, que é uma empresa italiana, ela tem a sua marca, né? Fica na Itália, né? Tem seu museu, tanto que tem até passeios para quando vai visitar a Itália, tem museu e tal. Mas a sua produção não é feita na Itália, é feita em países subdesenvolvidos, em países emergentes. Então, um faz a bateria, o outro faz o motor, o outro faz a lanterna, o outro faz o pneu. E o transporte, né, o desenvolvimento do transporte junta as peças para que o produto seja vendido com a marca italiana. Beleza? Então, essa fragmentação produtiva. Tá? Então, precisa de uma internet, precisa do desenvolvimento da internet, desenvolvimento de meios de transporte, para que tenha os fluxos, tá certo? Vale lembrar, gente, que o nome disso é just in time, tá? Essa fragmentação significa just in time, que é produção por demanda, tá? Para evitar crises de superprodução, como já aconteceu anteriormente, certo? Então, esse desenvolvimento tecnológico reduziu os espaços geográficos para a mercadoria, tá? E não foi para as pessoas, apesar de que eu posso me comunicar com a pessoa do outro lado do mundo, né? Facilitou esse processo, mas não foi para as pessoas. Isso foi uma consequência, tá certo? Que foi gerada, né? Tanto que a migração
né? Teve aumento da migração quando tem esse avanço dos transportes, da tecnologia, né? Tem um aumento de migração das pessoas atrás de melhores condições, né? As pessoas migram atrás de melhores condições e de vida. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, nessa consequência, o número de migrações aumentou o sentimento de xenofobia, que é o preconceito com a população, né, imigrante, certo? Porque os países ricos, eles não querem ter esse contato, não querem misturar as bolas. Tanto que Trump, né, o atual presidente dos Estados Unidos, faz fronteira com o México, tem um acordo econômico com o México, mas o sentimento de xenofobia é tão forte que ele construiu um muro para impedir, né, que tenha imigrantes ilegais dentro do seu território, né, com um discurso conservador, no qual ele disse que a população mexicana irá roubar os empregos da população estadunidense, né? Então, esse sentimento de xenofobia, no atual momento da política internacional, ela é bastante forte. Esse sentimento esse conservadorismo é bastante presente. Um exemplo que nós temos aqui no Brasil é no programa Mais Médicos, que foi criado no governo anterior, né, que fazia uma parceria com Cuba, no qual os médicos que vinham de Cuba iam para as áreas mais remotas do país, tá? Ia para a Amazônia, que a gente sabe que tem uma dificuldade de locomoção por causa dos presentes rios dentro do estado, né? Áreas mais remotas dentro do sertão nordestino, que tem uma necessidade muito grande de médico, e entre outros locais de difícil acesso dentro do território brasileiro. E com o atual governo, né, o governo Bolsonaro, ele cortou essa parceria com os médicos cubanos, tá certo? A fim de quê? A fim com o discurso de que esses cubanos estariam ocupando lugares de médicos brasileiros, médicos formados no Brasil. E o que aconteceu? Ele rompe esse acordo, tá? No momento que ele rompeu o acordo com Cuba, né, alguns cubanos voltam para o seu estado de origem, né, seu país de origem, outros ficam em situações, ficam trabalhando em outras funções que não condiz com a sua profissão, né? Tem quem gosta de ir atrás disso, tem uma série do Globo Repórter, né? A situação dos médicos cubanos hoje vivendo no Brasil, né? Alguns vendem sanduíche, outros hot dog, um é frentista de posto de gasolina, o outro trabalha como empacotador de um caixa de supermercado. Então, você hoje ocupa outras funções dentro do território brasileiro, né? Não a função que foi dita no primeiro acordo, que era ocupar áreas mais remotas, né, na profissão de medicina. No momento que ele abre edital para os brasileiros, médicos brasileiros, ocupar esses cargos, não tem como é que eu posso dizer? Não tem uma aceitação dos médicos brasileiros, né? E está com déficit. Apesar de ter abrido edital para os médicos que se candidatarem a essa vaga, não ficaram muitas vagas em abertas e não foram ocupadas, tá certo? Isso por conta de um discurso conservador, que não é só no Brasil, assim, mas na política internacional como um todo. Tá? A gente vai ver daqui uns momentos, aqui mais na frente da nossa aula, o discurso do Reino Unido na saída da União Europeia, que a gente vai ver mais na frente, tá? Que a gente conhece como Brexit. Então, nessa fase atual, gente, a globalização, né, a migração de pessoas foi uma consequência da globalização, tá? O certo era uma migração, né, uma redução do espaço geográfico para o capital, para o fluxo de mercado, tá? Além disso, a globalização padronizou os aspectos culturais, tá? A gente consegue, através da tecnologia, a gente sabe a cultura lá do Oriente, consegue acompanhar o pessoal do K-pop, né? Quem gosta muito de escutar K-pop, aquelas músicas coreanas, e fazem muito sucesso aqui no Brasil. Aqui em Fortaleza,
a gente tem um SANA, todo ano tem um SANA, tá? No Centro de Eventos, que é o maior evento da América Latina de cultura oriental. Então, a globalização ela conseguiu padronizar alguns aspectos culturais, né? E, além disso, também conseguimos fazer compras internacionais. A gente compra pelo aplicativo do celular, a gente consegue comprar pelo celular produtos da China, da Índia. Demora uns 3 meses, 4 meses? Demora, mas chega. Vem fedendo a peixe? Vem, mas chega. No momento chega esse produto. Então, a gente, apesar... a globalização ela também facilitou essas trocas, né? Ainda mais de culturais, de fluxos de mercado, tá certo? Outra coisa bastante interessante que a globalização, ela a produção, né, feita nas multinacionais tem uma obsolescência programada, né? Todo produto ele tem um tempo para chegar ao seu fim. A gente chama de obsolescência programada. O meu celular hoje, eu comprei faz uns 5 meses, eu não sei quando foi que ele lançou. Ele tem 128 GB de memória, tem umas 2 câmeras atrás, tem uma câmera na frente, é um celular relativamente recente, tá? 128 GB de memória. Já tem celular, tem 5 meses, né? Eu comprei, só tinha essa quantidade de giga na época. Hoje tem celulares que suportam quase 256 GB de memória. Hoje você não consegue fazer muita coisa com celular de 8 GB. O WhatsApp não roda, o YouTube não roda. Por quê? Porque é necessário que você, apesar da carcaça do celular estar inteira, perfeita, não tem nenhum arranhão, por dentro do seu sistema operacional já está falido. Tá? Já está, como é que eu posso dizer, ultrapassado. Tá? Ele está ultrapassado. É necessário que você faça... compre outro aparelho para que a mercadoria ela consiga fluir, para que a economia se movimente. Imagine um celular durar 10 anos, a empresa poderia falir, entendeu? Então, a globalização ela conseguiu fez com que tenha uma maior fluidez a mercadoria, tá certo? E além disso, gente, tem as integrações econômicas. Na fase atual da globalização, aconteceu as integrações econômicas. E essa integração veio com a criação dos blocos econômicos, tá? Que é o assunto da nossa aula de hoje. E veio a partir dessa nova ordem mundial, dessa fase atual da globalização, dessa terceira revolução industrial, dessa revolução técnica, científica e informacional. Tá certo? Então hoje a gente vai ver o que é um bloco econômico e os seus níveis de integração, tá? Posteriormente a gente vai ver os blocos econômicos mais conhecidos e mais poderosos do mundo, ok? Então vamos lá. A gente vai ver aqui agora no slide, tá? Os níveis de integração dos blocos econômicos, tá? E o que são blocos econômicos, tá? Blocos econômicos são organismos supranacionais, tá? São mecanismos econômicos que vão pregar uma integração. Uma integração o quê? Uma integração econômica. Preciso que vocês absorvam a palavra integração, certo? Essa palavra ela tem um extremo significado. Toda vida que você vê um bloco econômico e perguntar sobre o objetivo dele sempre será uma integração econômica, ok? E qual é a finalidade de um bloco econômico? Fazer integrações e acordos econômicos entre os países, tá certo? E aí, gente, esses blocos econômicos, eles vão unir as economias de países, tá? Por isso são criados esses blocos, tá? Fazer a integração, fazer acordo econômico, união, tá certo? E aí nós vamos ver aqui no slide, bem bonitinho, que já tá pronto, tá? Os níveis, tá, de integração, os estágios de desenvolvimento de cada bloco econômico. Eu preciso que vocês compreendam esse slide, tá? Vamos por fases, vamos por níveis, tá? Vamos para o desenvolvimento do mais básico ao mais completo e complexo, tá certo? Vamos do mais básico ao mais complexo, tá certo? E o mais básico é uma zona de livre comércio, né? A zona de livre comércio, ela tem como uma característica
a diminuição das taxas e tarifas alfandegárias sobre as mercadorias entre os países membros. Professora, eu não entendi, eu não sei o que é uma taxa, a tarifa alfandegária, tá? Em grosso modo, tá certo? Uma taxa alfandegária, perdão, é um imposto. É basicamente um imposto, tá? As taxas de importação da mercadoria, tá? De um país para o outro. Ou seja, vamos aqui pegar o NAFTA, tá? O NAFTA é um nome de um bloco econômico que compõe Estados Unidos, Canadá e México. Esses 3 países fazem o NAFTA. E o NAFTA, ela está no primeiro estágio de um bloco econômico. Ele só é uma zona de livre comércio. E entre esses 3 países membros, tá? No qual eles têm uma integração econômica, pega bem, no qual eles têm uma integração econômica, no qual eles têm uma união econômica e eles têm um acordo. No acordo desses 3 países, tá? Eles vão reduzir um imposto, tá? Entre as mercadorias, só entre eles são fechados com eles. Tia, o Brasil, ele tem uma tarifa alfandegária com os Estados Unidos? Não, eles não fazem parte de um bloco econômico, tá? Se você for comprar algum produto, exemplo, um iPhone, né? Se você for para os Estados Unidos, você compra um iPhone bem mais barato do que se você for comprar aqui. O iPhone 10 é quase R$7.000, tá? Não tem uma redução do imposto, beleza? Nessa relação Brasil e Estados Unidos. Mas se você for para o México, para o Canadá, você consegue comprar um iPhone bem mais barato. Porque lá, eles 3, como eles são próximos um do outro, um faz fronteira com o outro, né? O Canadá e o México faz fronteira com os Estados Unidos, eles reduzem os impostos para facilitar as trocas comerciais, ok? Tranquilo? Então, né, temos aqui o NAFTA, nós vamos ver esses blocos posteriormente, mas esse é o primeiro estágio de um bloco econômico, ok? O segundo estágio é uma união aduaneira, tá? Preste atenção, a união aduaneira é a segunda fase do jogo do bloco econômico, tá? A segunda fase do estágio de desenvolvimento. Então, além dessa característica aqui, que é a diminuição das tarifas alfandegárias, na união aduaneira, eles vão ter uma tarifa externa comum, tá? Que é a TEC. Professor, e o que é uma TEC? É uma taxa, tá? Comercial padronizada para um grupo de países pertencentes ao mesmo bloco. Professor, eu não entendi. Vamos pegar aqui como o Mercosul, o Mercado Comum do Sul. O Mercosul tem como membros 5 países. Que países são esses? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Esses 5 países membros, eles têm um acordo econômico que as taxas alfandegárias, então, tem uma redução de um imposto muito grande, tá? E tem uma tarifa externa comum, que é uma tarifa única, tá? Para compra de um país, tá? É uma tarifa única. Por exemplo, se a China for vender o trigo, né? Quer vender trigo para os integrantes do Mercosul, todos eles vão pagar a mesma tarifa. Compreende? Uma tarifa única para os 5. A Rússia está vendendo urânio, tá? Vamos se dizer, um exemplo bem estrondoso. A Rússia está vendendo urânio, então, né, que a gente chama de commodities, tá? Ou commodities. Então, esses 5 países membros, eles pagarão uma tarifa única, ok? Tranquilo? Então, essa união aduaneira tem uma redução do imposto, uma redução das taxas e tarifas alfandegárias, tem uma tarifa externa comum para os países membros, ok? O terceiro estágio de desenvolvimento se chama mercado comum. Fala, professora, o Mercosul se chama mercado comum do Sul e não está na terceira fase de desenvolvimento? Não, tá? Por quê? Quando chega no terceiro estágio do desenvolvimento, além de ter as taxas e as tarifas alfandegárias, além de ter uma TEC, tem uma livre circulação de bens, pessoas
e serviços. Então, entre os países membros, tá? Entre os países membros, tem uma livre circulação de bens, pessoas e serviços. Ok? Professora, dá um exemplo de um mercado comum, de um bloco econômico que está na terceira fase, no terceiro estágio? Não temos, né? O Mercosul ainda não se desenvolveu para essa terceira fase, perdão, tá? E aí chegamos na quarta fase de integração dos blocos econômicos, tá certo? Temos a primeira, segunda, terceira, quarta fase. A quarta fase, tá? União é chamada de União Política, Econômica e Monetária. Eu, a grosso modo, chamo de União Monetária. Vocês vão entender por quê. Porque além da redução das tarifas, tá? E taxas alfandegárias, além de uma tarifa externa comum entre os países membros do bloco, além de uma livre circulação de bens, pessoas e serviços, temos também uma adoção, né? Temos também a adoção de uma moeda única, tá? E todos os países, né? Os países membros adotam a mesma política de desenvolvimento, adota uma moeda, tá? A adoção de uma moeda que nós conhecemos como o euro, tá? O único bloco que tem esse quarto estágio de desenvolvimento é a União Europeia, né? Na União Europeia existe hoje 27 países membros, ou seja, são os países mais poderosos economicamente, tá? Fazem parte do bloco. Tem alguns países da Europa que querem fazer parte, mas não conseguem, tá? Vocês vão ver isso posteriormente, tá certo? O quarto estágio é o mais avançado da integração de um bloco, porque, por exemplo, tem essa livre circulação de pessoas, né? Se você conseguir ir para Lisboa, que é em Portugal, né? Se você ter um visto de ir para Lisboa ou para Portugal, você consegue uma livre circulação. Você pode viajar por todos os países da Europa, tanto de trem, tá? Tanto de avião. Você consegue fazer esse conhecimento pela Europa toda, por causa desse quarto estágio de nível de integração, tá certo? Então, na aula de hoje a gente compreendeu, tá, essa fase da globalização e os níveis de integração dos blocos econômicos, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai estudar ainda mais os blocos econômicos da União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, tá? E outros menores, que também tem seu grau de relevância. Então, até a próxima aula.